Hoje abordaremos no programa as principais normas de registro de imóveis no novo Código Civil. Não é Código Civil. Hoje abordaremos as principais normas do novo Código de Normas de Goiás referentes ao registro de imóveis. Só isso, entra a vinheta? É no cartório que eu vou registrar minha presença. É no cartório que o mundo vai saber da minha letra. É no cartório que eu não vou poder esconder meu bebê. É no cartório, é no cartório. Olá! Hoje teremos aqui com a gente um grande registrador de imóveis, conhecido por seu vasto conhecimento sobre o tema, que nos ajudará explicando sobre as principais normas de registro de imóveis do novo Código de Normas de Goiás, que saiu esse ano em janeiro. Então vamos chamar Rodrigo Borba, registrador de imóveis em Goiás. Tudo certo aí? Agradeço muito pelo convite, estou aqui sempre à disposição. Não, peraí, recebemos agora aqui ligação dizendo que há uma possibilidade de nepotismo nesse programa. Porque vocês sabem, a ATC luta a favor de concurso, imparcialidade, impessoalidade. A pessoa tem que ter um mérito para estar no cartório e também deve ter um mérito para estar nesse programa. E parece, senhor Rodrigo, que tem um caso aqui que o senhor tem conhecido no programa. Isso é verdade? Então, para evitar isso, nós vamos fazer uma pequena comprovação de conhecimentos aqui. Tudo bem se a gente fizer umas perguntas aqui de bate-pronto? Ok, vamos lá. Então vamos lá, você tem que responder sem olhar para lugar nenhum, não houve nenhuma combinação de perguntas, é claro, isso aqui é ao vivo. Então vamos lá. Rodrigo, cita uma norma aí que exige certidão de protesto no registro de imóveis. Lei 6766 de 79, artigo 18, inciso 4, a linha A. Em qual data foi criado o Tribunal de Justiça de Goiás? Foi instalado em 1º de maio de 1874, sob o nome de Tribunal da Relação da Província de Goiás. Goiás com Z. Qual é a segunda maior ilha do mundo? Nova Guiné, no sudoeste do Oceano Pacífico. Qual a comida favorita da Ivete Sangalo? Não, essa aí é a lista de perguntas da Ana Maria Braga. Bom, creio que passou então na nossa difícil seleção. Está comprovado que tem conhecimento suficiente. Vamos para o programa de verdade. Conta aí, então sobre o que você achou de interessante nesse Código de Normas novo de Goiás, referente ao registro de imóveis. Fala cartorário. Bom, o nosso código entrou em vigência em fevereiro desse ano, então ele entrou num período já com a pandemia e já com o provimento 94 e provimento 95 do CNJ, que estão prorrogados até o fim desse ano de 2021, pelo menos, e que prevêem muitas funcionalidades tecnológicas, muitos serviços prestados pela internet. E o nosso código já chegou com esses novos áreas de modernidade e realmente deu muita ênfase em valorizar atos eletrônicos. Por exemplo, a gente pode citar o artigo 799, que diz que a autenticidade de documentos judiciais pode ser verificada por aqueles códigos de validação que vêm às vezes no documento. Então, basta a gente acessar o site e usar aquele código de validação sem ter que exigir nenhuma autenticação desses documentos ou outra prova da autenticidade. Basta a gente ir no site do Poder Judiciário. Também o código de validação eletrônica pode ser usado para documentos fiscais, documentos emitidos por órgãos e entidades públicas, está no artigo 800. É mais uma importante funcionalidade eletrônica que a gente usa sem precisar do próprio interessado ir no órgão e pegar uma prova da autenticidade. Então, o próprio cartório deve entrar no site do órgão público, lá ele vai ver pelo código se o documento é autêntico ou não. Um outro exemplo é o artigo 802, uma previsão muito boa, que trata de casos em que às vezes o registro depende de algumas informações de órgão oficial, e às vezes esse órgão oficial ele é encontrado na internet. Então, por exemplo, se for a prefeitura e ela tem essa informação lá no site deles, dessas informações complementares, nós poderemos usar essas informações. A pessoa não precisa voltar na prefeitura e pegar. Basta acessar você mesmo o site e ver. Aqui em Goiânia, por exemplo, a prefeitura tem um mapa da cidade no site. E esse mapa é bem detalhado, é um trabalho bem feito deles. E lá a gente consegue ver os confrontantes de cada imóvel, para vocês terem uma ideia. A gente vê o lote, a quadra e os confrontantes. Então, às vezes, se faltar um confrontante para abertura de uma matrícula, a gente pode ir lá no site da prefeitura, ver esse mapa, o que a gente faz? Printa essa tela, deixa ela arquivada digitalmente e abre a matrícula com base nessa informação.
Então, essa possibilidade está prevista no artigo 802 do nosso Código. O artigo 805 já diz que documentos eletrônicos consideram-se autênticos com mero certificado digital. Então, se eles foram assinados com certificado digital, ele considera-se autêntico. O que isso significa? Ele considera-se verdadeiro, ele considera-se assinado pelaquela pessoa indicada no documento. Então, mata aí várias necessidades que havia da pessoa ter que provar que a assinatura era dele, inclusive com reconhecimento de firma. Então, com documentos eletrônicos, isso fica mais facilitado para o usuário. O Código previu também, no artigo 964, a certidão digital. Então, desde fevereiro, há no próprio Código de Normas de Goiás, essa possibilidade de os cartórios de registro de imóveis emitirem certidões meramente digitais, sem ser física. E o que é uma certidão digital? É aquela assinada com certificado digital. Então está no artigo 964. E ela tem a mesmíssima validade da certidão impressa em papel. Só que, como ela é digital, ela não deve ser impressa, ela deve ser enviada para o e-mail, para o WhatsApp, onde for, da pessoa, do usuário, e para o banco, se for o destinatário final, né, da imobiliária, para onde quer que seja. E lá eles vão, no meio informático, eles vão conferir a assinatura digital, com certificado digital, e vão ver que realmente saiu do cartório. E tem o selo também digital, claro, né, que prova que o ato é de um cartório. Então, isso já basta para a certidão ter a mesma validade que sempre teve. Mais importante lembrar que, atualmente, nós temos a Central Nacional de Registro de Imóveis, que a interface com o usuário é o SAEC, né, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Ele é mantido pelo ONR, que é o Operador Nacional de Registro de Imóveis Eletrônico, e lá há diversos serviços. Um deles é a certidão digital. Outros serviços também são o e-protocolo, então as pessoas já podem enviar documentos pelo e-protocolo para os cartórios de todo o Brasil que já aderiram ao sistema. Aqui em Goiás vários cartórios estão aderindo. Nesse momento que eu falo aqui, há aproximadamente uns 15 registros de imóveis que aderiram, mas o lançamento, inclusive, oficial dessa plataforma em Goiás vai ser no dia 30 de novembro agora. Eu estou gravando um pouquinho antes disso. E até lá e logo depois vão aderir muitos outros cartórios a essa central. Então, se o registro de imóveis, onde você precisar de serviço, já estiver nessa central de todo o Brasil, basta você ir nesse endereço que está aparecendo na tela para você agora, que é a Central de Registro de Imóveis de todo o Brasil, e pedir o seu serviço. Então, pode ser um serviço lá em Manaus, pode ser um serviço no Acre, pode ser um serviço em Pernambuco, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar, vai estar nesse endereço da tela que você está vendo agora. Haverá um prazo para adesão obrigatório de todos os registros de imóveis do Brasil, mas obviamente isso vai ser feito conforme um cronograma e em breve, né, a gente espera que não demore muito, todos os registros de imóveis do Brasil vão poder ser encontrados nesse site e prestarão serviços de forma eletrônica. Inclusive você que é tabelião, use o e-protocolo. O e-protocolo facilita muito a sua vida, a vida do registro de imóveis e a vida do usuário principalmente, porque ele não precisa pegar o documento físico da sua mão e levar no registro de imóveis. Você mesmo, tabelião, envia pelo sistema, tem um controle, nesse sistema tem um controle das escrituras e documentos em gerais que vocês mandam para os registros de imóveis, para qualquer um, vai ter a separação direitinho para quantos documentos vocês têm em cada RI, e lá vocês acompanham e mandam, interagem ali com o registro de imóveis sem ter que imprimir papel. E é muito seguro, porque ali a gente sabe que o tabelião é o tabelião de verdade e vocês sabem que o RI é o RI de verdade. É tudo cadastrado, então nesse sentido não tem como fraudar. Então é excelente mais por esse aspecto também. E vamos falar também do artigo 903 do Código de Normas, um artigo extremamente importante, que diz que nada menos do que protocolo e matrícula podem ser feitos de forma exclusivamente em meio eletrônico. Peraí, mas matrícula a gente sabe que é o bem mais sagrado de um registro de imóveis. Ele tem que continuar sendo em papel, né? Mas realmente o código permite, inclusive, que a matrícula seja apenas eletrônica. Claro, há requisitos que são importantes para manter, afinal de contas, a matrícula é o bem mais precioso de qualquer cartório de registro de imóveis, ele vale mais do que qualquer equipamento caro
ou qualquer outra coisa material que tenha no cartório. Então, a matrícula deve, claro, ser conservada eternamente e há alguns requisitos de segurança para isso, para que o cartório possa adotar isso, ter apenas matrícula eletrônica. Então, os requisitos estão no artigo 903 e exige aqui que todas elas estejam digitalizadas, exige que haja backup disso em mídia eletrônica em outro local, não no próprio cartório. Deve haver a possibilidade de auditoria no próprio sistema, ou seja, de saber quem fez o que no documento, saber quem mexeu, fez o que, em qual data, em qual hora. Isso a maioria dos sistemas que os cartórios usam já possui, então não é nenhuma novidade. E no parágrafo 3º também se cita que a imagem digital da matrícula, ou matrícula o livro 1 ou o livro 3, né? Eles devem ser encaminhados em até 24 horas para a nuvem e acompanhado também de documento estruturado. Então, o que é um documento estruturado? Nós vamos... nossa secretária vai procurar na internet e vai colocar aqui, nesse momento vocês devem estar vendo num quadrinho, o que é um documento estruturado, e ele possui alguns elementos a mais de informação para salvaguardar a sua autenticidade e trazer mais informações importantes nele. E o parágrafo 5º diz, é claro, que todos esses atos, e todos os atos eletrônicos, têm que ser assinados com certificado digital, ou pelo titular, o substituto ou o escrevente autorizado, assim como o serviço à caneta. Então, o que muda é que a caneta passa a ser o certificado digital, nada mais muda. As mesmas pessoas que podem assinar a caneta são as mesmas que podem assinar com o certificado digital. Apenas a diferença é que fica no meio digital. E com o certificado é fácil da pessoa que receber esse documento averiguar a autenticidade do documento. Bem, mudando de assunto, no artigo 794 ele já começa a falar de parcelamento do solo e diz que o desdobro é meramente averbado, não precisa passar por aquele registro do artigo 18. Peraí, já que você está falando em desdobro aí, qual que é a diferença de desdobro, parcelamento e desmembramento? Ah tá, é que a Lei 6766 trata do parcelamento do solo. E ela trata disso, sendo que no artigo 2º ela diferencia loteamento e desmembramento. Então, o loteamento é quando há a criação de novas vias de circulação. Então, se divide uma gleba e se cria novas vias, ou modifica as vias, ou prolonga as vias. Quando não acontece nada disso, quando o sistema viário fica intacto, é um desmembramento. E já o desdobro a gente pode encarar como se fosse um pequeno... É só uma divisão de um lote, algo que já foi loteado, algo que já foi desmembrado, ele se divide em mais, né? Então, às vezes, um lote vira 2, às vezes um lote um pouquinho maior viram 3, 4 lotes, então isso é um desdobro, é um mero desdobro, que as prefeituras às vezes chamam de desmembramento também. Então, essa linguagem técnica, ela, na verdade, vai variar muito de prefeitura para prefeitura. O que o registrador tem que saber quanto a isso é que para qualquer modificação vai precisar de uma autorização prévia da prefeitura. Então, a parte que leva os documentos para fazer, nem que seja só um desdobro, simplesmente dividir um lote em 2, por exemplo, ele tem que levar um documento provando que a prefeitura autorizou aquilo. Além, claro, de um requerimento para isso, do memorial descritivo, de uma planta, do profissional desse serviço, né? Um engenheiro, arquiteto. E no artigo 1078, ele especifica algumas situações em que não é necessário o registro do artigo 18 da 6766. Porque o artigo 18 exige várias coisas, né, para poder fazer esse parcelamento. E o artigo 1078 cita algumas exceções em que não se precisa. Então, não vou citar todas aqui, mas quem tiver interesse, dá uma olhada nesse artigo. Mas é importante lembrar que quanto ao imóvel rural, há uma disciplina diferente. Para o imóvel rural não se exige a anuência do órgão municipal. Em alguns casos se exige do INCRA, mas do município não. Isso está no artigo 1073 do Código. Um outro assunto extremamente importante, que já gerou alguma polêmica, é sobre a dispensa de certidões fiscais. O artigo 798 do nosso Código, ele permite que elas todas sejam dispensadas, havendo apenas uma declaração do adquirente de que se responsabiliza por eventuais débitos. Então, primeira coisa, o que é certidão fiscal? São as certidões do fisco, municipal, estadual ou federal. Então, vai ser das procuradorias, municipal, estadual, e no âmbito federal, da Receita Federal. Tem aquela
certidão conjunta, né, da Receita Federal e Procuradoria Federal. Então, essas são as certidões fiscais. Elas não são mais obrigatórias. Então, se eu estou comprando imóvel e eu não quiser ir atrás dessa papelada, dessas certidões fiscais todas, basta eu declarar que eu me responsabilizo por eventual débito e posso fazer minha escritura ou meu contrato bancário, o contrato com efeito de escritura, e vou poder registrar normalmente no RI. E quanto a isso, é importante só lembrar que há uma certidão negativa da Receita Federal obrigatória, que é aquela para averbação de construções. Então, quando eu quero averbar uma casa, um prédio, qualquer construção, eu preciso obrigatoriamente pegar essa certidão negativa da Prefeitura. Essa exigência persiste, ela ainda está no Código de Normas e ainda tem que ser observada, porque está na Lei 8.212, aquela lei de custeio da Previdência Social. Essa obrigação ainda não caiu. Essa necessidade de apresentação de CND da Receita Federal para a construção está no artigo 919 do nosso Código. E por último, nessa questão ainda de certidões fiscais, cabe lembrar que para inventários, o inventário extrajudicial, o tabelião tem que sim ir atrás dessas certidões e constar que elas são negativas. Isso está na Resolução 35 de 2007 do CNJ, no artigo 22. Isso é importante porque no inventário, a gente, o que faz? Se inventaria, como o próprio nome diz, o ativo e o passivo, para saber o que vai sobrar para os herdeiros e legatários. Então, para o inventário continua essa necessidade. O artigo 825 deixa claro que nos casos de registro de penhora e arresto, o valor da dívida tem que estar atualizado. Então, está lá no artigo 825, inciso 4. Muitas vezes o RI recebe esse termo ou auto de penhora para fazer o registro e nele não tem nem o valor da dívida, às vezes. É preciso, além do valor da dívida, é preciso que ela esteja atualizada. O artigo 809 traz uma situação interessante para padronizar. Acontece que muitas vezes chegam em um título só, chega um requerimento, por exemplo, que peça alteração de dados pessoais de mais de uma pessoa na matrícula. Então, às vezes, muda o casamento, o estado civil, quer dizer, o CPF, o RG, qualquer dado da pessoa. E para fazer essa averbação de alteração de dados, havia ainda muita diferenciação nos procedimentos entre cartórios. Então, alguns, por exemplo, poderia fazer uma averbação para cada dado alterado. Outro poderia fazer uma averbação para tudo. Outro poderia fazer para todos os atos de estado civil, a gente faz no outra averbação mudanças documentais. Então, agora o artigo 809, parágrafo 3º, deixou claro que deve ser feita uma averbação por pessoa. Então, vamos supor que eu esteja mudando lá os dados de estado civil, CNPJ ou CPF, qualquer coisa de uma pessoa. Tudo isso vai numa averbação. Mesmo se eu tiver pedido de 3 pessoas, vai ser uma averbação para cada pessoa. Então, seriam 3 averbações nesse caso, juntando-se todos os dados alterados de cada pessoa em cada averbação. E exames e cálculos? Tem algo sobre exames e cálculos? Aquele tipo de procedimento que não se paga nada antes de fazer o exame no cartório? A pessoa pode fazer mais de um exame e cálculo? Como é que tem alguma coisa no código? Todo mundo já conhece o famoso exame e cálculo. Às vezes, em vez de protocolar, a pessoa pode querer só fazer o chamado exame e cálculo, que é para o cartório ver, primeiro fazer uma análise prévia e calcular quanto seria o valor para aquele ato pretendido. Às vezes a pessoa deixa uma escritura mais complicada, né, para isso. Então o exame e cálculo é para isso. Ele não assegura o direito de prioridade, ele não é uma prenotação. Isso aqui é o mais importante. Por isso que eu sugiro que aqui no Código, no 840, parágrafo 1º, ainda fala que essa solicitação independe de requerimento escrito. Né? Fala aqui que não precisa de requerimento escrito para fazer. Mas eu sugiro que faça, sim, alguma coisa da pessoa anotando ali que só quer o exame, porque ela não vai ter o direito de protocolo e isso depois pode dar algum problema. Vai que chega um ato lá que seja ruim para ela na matrícula. Então ela pode falar que deixou para protocolar, o cartório não protocolou. Então é meio perigoso essa questão de não pegar uma prova disso. E situação interessante que o parágrafo 2º do artigo 840 traz, que é muito importante isso, é que o exame só pode ser feito uma vez. Por quê? A gente no dia a dia sabe que acontece casos de pessoas mandarem algum documento, aí a gente vai, analisa e fala que tem que mudar determinada coisa.
depois ele vai e volta de novo, um segundo exame. A gente fala alguma coisa, aí volta. E fica nesse vai e vem direto. E isso só em exame cálculo. Então é uma coisa que dá um trabalho danado para o cartório, sem protocolar. E agora o parágrafo 2º do artigo 840 fala que é uma única vez que pode ser feito o exame. Então fez o exame uma vez, tudo bem, a próxima vez o interessado já tem que protocolar esse título para ter as análises devidas. E certidão do registro civil, hein? Quantas vezes a gente não usa certidão do registro civil de pessoas naturais para a prática de atos no RI? Claro, afinal de contas, é lá que se fala o estado civil da pessoa, a situação até de capacidade civil. Então, a certidão do RCPN é aquela que nos possibilita praticar esses atos. E no artigo 913 do novo Código se diz que, para essa finalidade, dela ser usada para verbação nas matrículas, o prazo é de, no máximo, 90 dias de expedição. Então, a certidão do RCPN tem que ter sido expedida há, no máximo, 90 dias. E aí, já fazendo aqui uma antecipação de resposta às críticas, tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu nasço só uma vez. Para que eu preciso atualizar minha certidão de registro civil, né? O nascimento é uma vez, eu estou vivo, para que eu tenho que provar isso? Então, a resposta a isso é que a certidão do RCPN não serve só para provar que você está vivo. Ela prova a sua situação atual de estado civil, ela prova a sua situação atual de capacidade. Uma pessoa, quando é interditada, ela tem isso averbado no registro civil do seu nascimento. Então, não tem como você esconder isso de alguém ao fazer negócio, se essa pessoa pegar a sua certidão de registro civil. E se eu posso ter sido interditado alguns dias atrás, e aí? Eu vou usar uma certidão antiga, de quando eu era lúcido, etc.? Então, é por isso que o Estado Civil pode ser mudado, né? É importante a gente saber sobre a alteração do Estado Civil para fazer alguns negócios. A gente sabe que dependendo do regime de casamento, para fazer uma venda de um imóvel, eu preciso da autorização do cônjuge. E outras situações existem também para as quais é importante saber se o Estado Civil da pessoa, se ela é casada ou não, né? Uma outra situação que no dia a dia também gera muitas dúvidas entre colegas de RI. O que fazer quando se tem uma indisponibilidade no imóvel e chega uma nova ordem judicial, uma ordem judicial que manda alienar esse imóvel? E aí? Posso fazer ou não? Uma ordem de juiz, está uma disponibilidade lá, como fazer? Então, o nosso código foi feliz em detalhar isso para quê? Para padronizar as coisas, né? Então, o artigo 953 do nosso código deixa bem claro que se essa ordem de alienação for do mesmo juiz que determinou a indisponibilidade, aí se pode fazer. Afinal de contas, é o mesmo juiz, não é? E quando é juiz diferente, pode ou não pode? Então, o código diz que quando esse outro juiz disser expressamente que a ordem dele prevalece sobre essa indisponibilidade, aí a gente deve fazer. Agora, se o juiz não falou nada, esse outro juiz, né, então a gente deve fazer exigência e oficiá-lo para ele esclarecer se prevalece ou não sobre a indisponibilidade que tem na matrícula. E ainda sobre indisponibilidade, ou seja, sobre a CENIB, né, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o artigo 954 do Código também trata expressamente sobre a questão da cobrança. O CNJ já decidiu em uma consulta que deve sim ser cobrado. Os atos da CENIB não são gratuitos, eles devem ser cobrados. Ele só não vai ser cobrado se for algo gratuito, se tiver gratuidade de justiça decidida no processo judicial, onde foi determinada a disponibilidade. Então, o que acontecia é o seguinte, chega a ordem na CENIB, a gente não sabe se é gratuito ou não, e muitas vezes se perguntava, não fazia o ato, perguntava ao juiz, é gratuito ou não? Eu posso fazer sem custas ou ele não tem gratuidade? Se não tiver gratuidade, o senhor tem que pedir o interessado para vir pagar. Então, acontecia muito isso. Agora, com o novo código, se resolveu a situação. O que se faz? No momento da entrada da indisponibilidade, não se cobra. Então, se faz com o selo próprio que existe para isso, onde não se cobra, o selo digital que eu estou falando, né? Mas na hora de cancelar esse ato, aí deve ser cobrado tanto aquela averbação inicial, quanto agora a averbação do cancelamento. Então, a cobrança é postergada para o final, justamente para evitar essa dúvida no início da situação e atrasar a averbação da indisponibilidade.
O ideal seria que o juiz, na hora que determinasse essa ordem, dissesse se tem gratuidade de justiça ou não, né? Mas para isso falta, inclusive, um campo no sistema da CENIB, que eu acho que resolveria simplesmente isso, do juiz checar lá se é gratuito ou não, se tem gratuidade de justiça ou não. Aí já chegaria nos cartórios de forma que a gente soubesse se aquilo ali tem gratuidade de justiça ou não tem. Mas, por enquanto, a solução é essa, não se cobra no início e se cobra no final. Obviamente, se não houver justiça gratuita deferida. Inclusive, o parágrafo único desse artigo 954, ele diz que a gratuidade de justiça é um direito personalíssimo. Ou seja, se o juiz deu esse direito a uma parte do processo, mas aquele interessado em cancelar o ato é outra parte, ele deve pagar normalmente os custos por isso, a não ser que o juiz estenda a ele. Então, artigo 954. Juiz de trabalho. Você que às vezes dá um trabalhinho pra gente, né? Esse artiguinho é importante pro senhor, hein? Mas só voltando aqui ao tema das certidões digitais, das questões eletrônicas, que é muito importante, né? O senhor sabe como é que tá em Goiás aí? O pessoal tá usando muita certidão digital? Olha, vou até te interromper um pouquinho, porque sobre certidão digital, a gente fez pesquisa aqui no Instagram e parece que tinha muita gente ainda com dificuldade, pessoas no interior achando difícil de adotar a certidão digital, mas desde os últimos stories que a gente fez sobre isso, parece que a questão evoluiu e nós vamos até fazer uma pesquisa de novo para saber como está isso, se tem mais gente fazendo certidão digital ou não. E mudando de assunto, quanto ao procedimento de intimação da Lei 9.514, nos casos de alienação fiduciária de devedor inadimplente, tem alguma novidade no Código? Para o procedimento de intimações da Lei 9.514, da alienação fiduciária, o Código realmente trouxe alguns detalhes importantes, porque também havia algumas diferenças de entendimento entre os cartórios e credores, então agora fica bem estabelecido o que se deve fazer, inclusive para evitar a possibilidade de nulidade, essas coisas, né? Então, primeira coisa, artigo 995, ele deixa claro que antes de pré-edital, vamos supor que a gente não ache o devedor nos endereços indicados pelo credor, e aí já é para ir para o edital, não é isso? Mas o Código deixa claro que antes deve ser tentado intimar o devedor no imóvel dado em garantia, tá? Porque há casos em que o credor não indica o próprio imóvel em garantia, ele indica outros endereços e os devedores não são achados, e às vezes um cartório mais desavisado não exigia que fosse no imóvel da própria garantia, e isso depois gerava uma nulidade. Então agora está bem claro que tem que ir no imóvel dado em garantia também. Os prazos que correm durante o procedimento de intimação, eles devem ser contados em dias corridos. Então também havia dúvida, porque lá no CPC se diz que quando não há uma especificação se é corrido ou é útil, que os prazos devem ser em dias úteis, né? Então agora nós temos normatização própria aqui nesse código em Goiás, dizendo que aqui os dias são corridos. Isso está no artigo 1003, parágrafo 2º, e também no artigo 1012. Então agora não tem dúvida disso. E quando a gente o RE emite uma certidão negativa de pagamento, ou seja, o devedor não pagou, depois, então, deve ser feito o restante do procedimento, né? O credor tem que consolidar o imóvel em seu nome, tem que fazer os leilões. Então, o prazo para isso, para o credor dar esse andamento, é de 180 dias. Então, esse prazo de 180 dias está fixado no artigo 1003. Se passar esse prazo de 180 dias, o credor vai ter que renovar tudo de novo, vai ter que fazer as intimações, etc. Outro protocolo. Então, é uma exceção aí também vamos dizer assim, uma validade do protocolo, que normalmente são 30 dias. Né? E com a pandemia ficaram 60 temporariamente, mas, de qualquer forma, o 1003 fala que, para isso, aquele procedimento fica ali 180 dias aguardando. E ele começa a correr a partir do primeiro dia útil seguinte ao final dos 15 dias que o devedor tem para pagar. Então, não é da certidão. Então, o devedor não pagou nos 15 dias, no 16º dia, se ele for útil, né? O primeiro dia útil depois dos 15, começa a correr os 180 dias. Interessante que na 6766, aquela lei do parcelamento do solo, também tem uma previsão de cobrança do credor quanto aos devedores, no caso é o promissário, né, comprador do lote, há lá uma previsão de que o loteador pode cobrar. E há um procedimento também a ser feito no registro de imóveis.
E lá, o prazo para isso, a partir da certidão de não purgação da mora, é de 120 dias. Isso está no artigo 1105 do Código de Normas. Então, a situação aí é uma pegadinha, né? 120 dias para o loteamento e 180 para a 9514, que é a alienação fiduciária. Mas essa do loteamento é bem rara de acontecer. Bom, e por último, vamos lembrar aqui que o Código já veio após a chamada Lei do Agro, né? A Lei do Agro, a Lei 13.986 de 2020. E no artigo 1015 do nosso Código já traz o que se diz nessa legislação nova, que é o fato de que cédulas de crédito rural e de crédito de produto rural não são mais registradas no livro 3. Então não se registra mais cédula rural no livro 3. E o artigo 1038 trouxe a previsão do patrimônio rural em afetação. Então, se afeta esse imóvel rural, há um regime de garantias, sempre vinculadas a uma CPR, a uma cédula de produto rural, ou uma cédula imobiliária rural. Essa cédula também criada nessa legislação. Então, passa esse imóvel a se formar esse patrimônio, e esse imóvel fica incomunicável e não sujeito a constrições judiciais e não pode ser dado em outras garantias. Bom, era o que eu tinha a dizer rapidamente nesse programa, que acho que até ficou um pouco longo. Me desculpa, mas você é um grande apresentador, muito inteligente, uma pessoa muito culta. Eu agradeço muito pelo convite. Não, quem merece elogio é você, porque o seu conhecimento é vasto e você demonstrou isso hoje aqui. Não, é o senhor que merece elogio, não sou eu. Não, eu insisto em falar que é você que merece o agradecimento. Você honrou aqui, abrilhantou o nosso programa. Não, de jeito nenhum, eu não tenho essa honra toda, é o senhor que merece. Não, o agradecimento é para você, um registrador de imóveis tão culto assim, não é todo dia que aparece. Não, de jeito nenhum, o senhor realmente é um excelente apresentador, não tem que me agradecer por nada. Não, mas eu insisto, realmente o programa ficou brilhante com as suas respostas. De jeito nenhum, estou sempre disponível, só chamar, o programa aqui é muito bom. Mas muito obrigado mesmo pela sua participação. Minha presença é no cartório que